Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, Nossa Senhora Maria, a equipe espiritual de nosso irmão Prado e todos os demais benfeitores. Que a luz se faça, mestre, e vá de encontro a todas as necessidades em nosso planeta, nosso plano físico e o plano espiritual. Por todos esses pedidos de orações que chegam a Deus em nossos grupos e aqueles que não chegam também, ó Pai, mas que há necessidade a esse mundo afora. Pedimos, ó Pai, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor. Que cada um de nossos irmãos possa ser assistido conforme as suas necessidades, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, o nosso erro, nossa falha, a nossa imperfeição. Mas que o Teu Evangelho, a Tua doutrina, ó Pai, doutrina dos Espíritos, que tanto nos esclarece, nos renove, nos fortaleça, nos dê força, coragem, amor e caridade cada vez mais, ó Pai, para seguirmos firmemente em nossos caminhos, tentando a cada dia fazer o melhor possível, ó Deus. Que a Tua luz, a Tua paz nos proteja, Senhor, hoje e sempre. Paz e luz. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, equipe espiritual do Paz e Luz, pedimos que nos abençoe com o entendimento da lição desta noite. Permita, Senhor, que os bons espíritos venham ao nosso auxílio, que nos inspire a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que nos salva e o amor que nos consola. Que possamos ser seu instrumento, Senhor, no auxílio aos que ainda não conhecem a Deus. Que unidos em um só pensamento, nossas preces possam ir ao encontro de nossos irmãos em necessidade. Damos por aberto os trabalhos desta noite. Que assim seja. No momento de dormir. O sono é o repouso do corpo, mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta em parte da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade da vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. Ele aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe são dados, ideias que reencontra ao despertar em estado de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro momentaneamente libertado. Mas ocorre, como para o prisioneiro perverso, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos,
Em lugar de procurar a companhia dos bons espíritos, procura a dos seus iguais e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas tendências. Aquele que está compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento em que sentir a aproximação do sono. Faça apelo aos conselhos dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe é cara, a fim de que venham se reunir a ele no curto intervalo que lhe é concedido. E ao despertar, se sentirá mais forte contra o mal, mais corajoso contra a adversidade. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 28, a hora de dormir. Esse momento é bastante importante. Quando nós nos prepararmos para irmos dormir, nos momentos antes, fazermos uma oração, nos conectarmos com a espiritualidade maior, para que quando o nosso sono vier realmente e o nosso espírito tiver a oportunidade de se afastar do nosso corpo momentaneamente, para que seja possível, ser conduzido para lugares salutares, lugares bons, as escolas, no espaço, lugares que possam ter uma oportunidade de ter um bom aprendizado, um bom conhecimento, para que quando nós retornemos novamente para o corpo físico, isso seja um somatório positivo na nossa vida, no nosso dia a dia, através do conhecimento que adquirirmos na espiritualidade, chegarmos no corpo físico, quando tiver a oportunidade, de auxiliar a outras pessoas e a nós mesmos consecutivamente, botarmos em prática. Então a importância de dormirmos, o nosso corpo necessita, desse tempo de descanso para refazer as forças. Mas como o nosso espírito não precisa dormir, não precisa descansar, que seja esses momentos então positivos, torcendo para que as influências negativas não tenham êxito sobre nós. E por isso da importância de nos conectarmos com a luz, para que as trevas, a escuridão, não tome conta de nós. Porque é bem fácil, nós recebermos as influências de espíritos que têm um interesse, que nós não tenhamos êxito na nossa caminhada, que nós venhamos a infringir leis, leis humanas e leis divinas. Então a influência é bastante grande nesse sentido. E se nós não estivermos atentos, nos permitirmos os momentos antes de dormir, essa ligação direta com a espiritualidade, que está sempre atenta, nos ouvindo, nos intuindo, nos dando a oportunidade dessa conexão boa. Então, que cada um de nós possa fazer a nossa parte, buscar cada vez mais a leitura, o conhecimento, porque isso vai nos ajudando a nos libertar, dessas coisas não tão boas para nós. E que certamente, no momento que nós nos permitirmos seguir em frente, com a certeza que Deus quer o melhor para nós e que esse é o caminho, vai se tornar mais fácil essa conexão diária, Nós não estaremos perdendo tempo, pelo contrário, nós estamos ganhando terreno, Estamos servindo de exemplo para várias criaturas que, por um motivo ou outro, estão à nossa volta, Que no momento que nós efetivamente quisermos estar sempre com a nossa luzinha acesa, nós vamos conseguir, independente de quem está à nossa volta. E nós vamos estar também ajudando essas criaturinhas, de repente tomar uma nova postura, buscar também o conhecimento na espiritualidade e a transformação moral, que é para cada um de nós. E somente através do conhecimento, da prática da caridade, é que vamos efetivamente ter êxito na nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe e que assim seja.
Boa noite a todos. Tipos de sonho, por Terezinha Oliveira. Há 3 tipos de sonhos. O fisiológico é aquele que dramatiza algo que acontece com nosso corpo. Se está frio e nos descobrimos, sono pesado, sem despertar, poderemos nos ver num campo de neve, tiritando. Pessoas com incontinência urinária sonham que estão satisfazendo essa necessidade fisiológica enquanto molham a cama. Espiritual é a lembrança de uma atividade desenvolvida pelo espírito no mundo espiritual durante o sono. Kardec denomina essa situação como emancipação da alma. Psicológico é aquele que exprime nossos estados íntimos nos velhos tempos em que não havia os recursos da informática. Eu, Richard Simonetti, passava dias e dias procurando diferenças nas fichas gráficas de contas correntes no Banco do Brasil, onde trabalhava. À noite, sempre me via, durante o sono, na agência, repetindo intermináveis verificações. Era a dramatização de meu envolvimento com aquele problema. A Gênese. Sonhos, capítulo 15, número 3. José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo, que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. São Mateus, capítulo 2, versículo 19, 23. Os avisos por meio de sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, sabendo-se, como se sabe, que, durante o sono, é quando o espírito desprendido dos laços da matéria entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são conhecidos. É com frequência essa a ocasião que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os casos de avisos em sonho. Porém, não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem ainda menos que tem uma significação tudo que se vê em sonho. Cumpre se inclua entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar sonhos. Pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Pergunta: por que não lembramos sempre dos sonhos? Resposta: no que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco da sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Pergunta: a gente tem algumas vezes durante o sono ou a sonolência
ideias que parecem muito boas e que, malgrados aos esforços que se faz para lembrá-las, se apagam da memória. De onde provém estas ideias? Resposta: elas são o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades durante este momento. Frequentemente são conselhos que dão outros espíritos. Pergunta: de que servem essas ideias a esses conselhos? Uma vez que se perde a lembrança e não se pode aproveitá-los? Resposta: estas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal, mas com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra e a ideia revive no instante necessário como uma inspiração do momento. Boa noite, amigos. Por que precisamos dormir? É verdade que morreríamos se não fôssemos capazes de sonhar? Os sonhos são tão necessários ao equilíbrio biológico e mental como o sono, o oxigênio e uma alimentação sadia? Recentes pesquisas comprovam que um adulto de 60 anos teria passado no mínimo 5 anos de sua vida sonhando. Estudos científicos revelam que temos um mínimo de 3 sonhos por noite, mas pode chegar até 9. O que acontece exatamente quando dormimos todas as noites? Nosso corpo físico repousa, mas a nossa alma se desliga do corpo físico e fica livre para ir onde deseja. É quase uma morte todas as noites, com a diferença que a nossa alma está ligada ao corpo por um fio fluídico, que não se desprende, chamado cordão de prata. E assim, a nossa alma permanece consciente e livre para agir por meio do perispírito. Existem aqueles que exploram o mundo espiritual, entrando em contato com espíritos afins, tanto na ação construtiva do bem, quanto na ação deletéria do mal. O sono é a porta que Deus nos abre, para que possamos interagir com nossos amigos do céu. Há espíritos que, parcialmente libertos do corpo pelo sono, conservam toda a lucidez. Compreendem que estão no mundo espiritual e dedicam estas horas a estudos e trabalhos espirituais. Outros continuam durante o sono a tratarem dos seus negócios e a preocuparem-se com os seus problemas materiais, exatamente quando acordados. Esses em nada se beneficiam desses momentos de liberdade espiritual que o sono permite. Alguns ficam perturbados, sonolentos e não se afastam do pé do leito, onde repousam seus corpos. Enfim, há também aqueles que dão aso aos seus instintos baixos e procuram os lugares dos vícios e até mesmo do crime. Dizem os amigos espirituais que raros espíritos encarnados estão habilitados a guardar com proveito as recordações, de modo que as lembranças nas criaturas despreparadas seriam prejudiciais, nos fala Emmanuel através de Chico Xavier. O sonho é a lembrança de que o espírito viu, do que o espírito viu durante o sono, mas observai que nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo o que vistes. Isto porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente, não vos resta mais do que a lembrança da perturbação da vossa partida ou da vossa volta,
Sem isto, como explicaríeis estes sonhos absurdos a que estão sujeitos os sábios como os ignorantes? Os maus espíritos se servem dos sonhos para perseguir e atormentar as almas fracas e medrosas. Isto porque a alma vai a locais e age por sugestões as mais variáveis, atraída sempre aos locais e situações onde está vinculado o pensamento. A vontade é direcionada pelo desejo e este age impulsionando a alma na direção do que lhe atrai e constitui motivação principal na vida íntima. Falam os espíritos superiores a Kardec. Quando os sonhos nos são de instruções, conselhos, estudos, guardamos uma breve intuição ou inspiração. E essa intuição ou inspiração vai nos servir nos momentos importantes e de necessidade, como uma vaga lembrança. Por que o provérbio diz que a noite é boa conselheira? Porque pode haver vestígios em nossa consciência que, segundo Leon Denis, fica em nossa alma, das impressões que o nosso espírito liberto, sob forma de intuições, de pressentimentos, e influem mais do que se podem supor na direção da nossa vida, inspirando nossos atos e boas resoluções. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado desta verdade, quando sinta se aproximar o sono, o seu pensamento a Deus, e peça os conselhos dos bons espíritos, nos curtos instantes de liberdade que nos são concedidos. E ao despertar, nos sentiremos mais fortes contra o mal e mais corajosos diante de qualquer circunstância. Se ao despertarmos nos sentirmos envolvidos por emoções boas, agradáveis, vivenciamos uma experiência positiva. Ao contrário, se as emoções são negativas, nos vinculamos certamente a situações de espíritos inferiores. Daí a necessidade de adequarmos as nossas vidas aos ensinos dos espíritos, através da nossa doutrina, vivenciando o amor, o perdão, a abnegação, habituando-nos à prece, a leitura edificante, a meditação antes de dormir, para nos ligarmos a valores bons e sintonia superior. Assim, teremos um sono reparador. Pensemos sobre isso e que Deus nos abençoe. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga, dos prantos do nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição e sofrimento. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal.
que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Ó Pai, abençoando a todos os nossos irmãos, aqueles que, pensando ser a melhor saída, abreviaram suas existências aqui na Terra e que hoje se encontram em grande sofrimento. Oramos por todos eles, para que essa luz chegue a cada um deles e que eles possam ver de novo a luz e encontrar o caminho da felicidade, encontrar o caminho da fé e da esperança, em nome de Jesus. E que assim seja. Sonhos Espíritas. Na Revista Espírita de junho de 1866, Allan Kardec cita um sonho instrutivo. Considerávamos a multidão e procurávamos captar o assunto da conversa, quando de repente apareceu no canto de um muro uma inscrição em letras pequenas, brilhantes como fogo, e que nos esforçamos por decifrar. Estava assim concebida. Descobrimos que a borracha rolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos. Desde que a estrada, enquanto procurávamos o fim da frase, a inscrição apagou-se, pouco a pouco, e acordamos. Era um sonho instrutivo, isto é, os espíritos estavam lhe mostrando que as invenções são precedidas de estudos anteriores durante o sono. Das ocupações a que nós nos entregamos durante a semi-liberdade que o sono nos concede, depende nosso estado quando acordados. Nós ficamos impregnados com fluidos que encontramos nos lugares onde estivemos, como espíritos. Durante o sono, se frequentamos lugares puros, ou se nos tivermos dedicado a trabalhos nobres, voltaremos impregnados de bons fluidos, que nos darão ânimo, saúde, coragem e alegria de viver. Porém, se como espíritos semi-libertos frequentamos antros de vícios, ou se gastarmos o tempo na nossa satisfação de desejos inferiores, voltaremos com o nosso perispírito carregado de fluidos impuros, que muito influirão sobre a nossa saúde corporal. Minhas dificuldades são minhas, e para mim são grandes. Mas a dor não se mede. Só eu sei o que sofro. Quem fica sem recursos sabe. Quem tem um ente querido internado em um hospital sabe o que passa. Quem não pode se despedir de um familiar que partiu para a pátria espiritual sabe. Quem está em um leito em fase terminal sabe. Quando a paz e a harmonia abandonam um lar, uma família, e em um momento de crise a família se desfaz. Quando a depressão invade sem pedir licença, se nem na hora do descanso o sono vem para as forças recuperar, pare e pense. Busque a prece eficaz, pois Deus não falta jamais. Não busque palavras bonitas, somente diga o que se passa em seu coração. Pai,
me falta forças, me ampara. E com certeza o recurso vem. E o Pai amoroso envolverá seus filhos, amparando, confortando, fortalecendo. E assim será com as bênçãos dos altos de um céu que não se descreve, pois é só paz, harmonia e o amor de Deus envolvendo infinitamente a todos. Que assim seja. A nós, espíritos encarnados desejosos do progresso espiritual, o sono concede excelentes oportunidades. Instrutores espirituais mantêm escolas onde congregam todas as noites um número considerável de espíritos encarnados semi-libertos do sono e lhes ministram lições, ensinamentos e conselhos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quando beberdes a água, não esqueçais da parcela divina que vibra dentro dela em expressão de luz. Ela guarda no seu aconchego a força que restaura e harmoniza. Que possamos, diante de nosso recipiente de água cristalina, confiar com nossa oração, confiar que o orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos. Que possamos beber desta água, nos fortalecendo o corpo físico, o corpo espiritual. Renova, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Ensina-nos Allan Kardec num estudo sobre o magnetismo, registrado em O Livro dos Médiuns, que existem 3 tipos de maneiras de recolhermos o benefício do passe magnético, que ele chama de mediunidade de cura. A primeira é através do magnetismo humano ou animal, onde o magnetizador doa de seu próprio fluido, sem a interferência da espiritualidade. O segundo é o magnetismo espiritual, onde o espírito pode agir sem o concurso de um médium, diretamente sobre alguém. E o terceiro e mais comum é o misto, onde um espírito utiliza-se de alguém encarnado para fazer essa transferência magnética. A história que vamos ler, narrada por Ubiratã Machado e registrada no livro Chico Xavier por ele mesmo, editado pela editora Martin Claret de São Paulo,
nos mostra Chico recebendo um auxílio dessa natureza, doado diretamente por um benfeitor, durante um desdobramento espiritual, enquanto seu corpo físico estava adormecido. Vejamos a narrativa. Em 1946, Chico adoeceu de novo. O caso era grave. O corpo achava-se debilitado pelos constantes trabalhos. Sentia-se fraco, sem ânimo para nada. O diagnóstico era tuberculose. Conta Ramiro Gama que, em certa manhã de sol, ao ver o médium tão triste sentado à porta de casa, Emmanuel pôs-lhe a mão no ombro e disse: "Procure reagir. Sua enfermidade é tanto do corpo como do espírito. Não desanime. Se Deus quiser, vai ficar bom. Ao dormir, lembre-se de mim. Vou levar seu espírito a um lugar muito lindo. Lá ele será medicado." Ao deitar-se, Chico não se esqueceu do compromisso com o amigo. Adormecendo, viu-se passando em espírito por um jardim maravilhoso, com flores como nunca vira na terra. Lá no fim, sentado num banco e envolto numa luz alaranjada, estava um menino delicado. Emmanuel fez a apresentação e, para surpresa do médium, o garoto segurou-o no colo com extrema facilidade. Passou as pequenas mãos luminosas pelo corpo de Chico, acariciou e apertou-o de encontro ao peito e depois lhe disse sorrindo: "Pronto, está medicado." No regresso para casa, ainda no espaço, Emmanuel explicou-lhe: "Você recebeu um remédio de que estava muito necessitado. Transmissão de fluidos. Pela manhã vai acordar bem melhor, mais forte, sem cansaço e sem febre." A partir daí, o médium começou a melhorar, sarando rapidamente. Ampara-nos, Senhor, este repouso de amor, em que a paz nos descansa, porto, refúgio, lar, e que podemos cultivar as bênçãos da esperança. Perante a caridade por dever, faze-nos perceber que nesta casa em que nos aconchegas, a todos nos entregas a bendita oficina que nos renove a fé na bondade divina. De rotina em rotina e surpresa em surpresa, deixa-nos discernir que, em contemplando a própria natureza, da rocha mais hostil ao solo mais fecundo, tudo é auxílio na lei. Se te atende na estrada ao lema de servir, tudo é auxílio na lei. Do firmamento ao chão, serve o sol, serve o mar, sem derramar-se em vão. O tronco não devora os frutos que oferece. A fonte ajuda e passa em sussurros de prece. O vento ampara a flor perfuma a vida. Faz-se pão em celeiro a semente esquecida. Ajuda-nos, Senhor, a repartir o bem, sem traçar condições, sem perguntar a quem. Aspiramos a ser contigo, dia a dia, bálsamo, reconforto, união, alegria, agasalho do tempo e coração da escola, o prato que alimenta, o verbo que consola. Concede-nos o dom de cooperar contigo, trabalhar e seguir pelo teu braço amigo. Tanto a luz do porvir quanto a luz de agora, faze por fim, Senhor, que a nossa casa seja
hora por hora, um caminho de fé para o reino de amor.